Sejam bem-vindos a mais uma aula de Eletricidade e Magnetismo 2. Hoje a gente vai ver o capítulo de circuitos de corrente alternada. Eu vou abrir aqui o livro. Então, os circuitos de corrente alternada, às vezes eles são chamados de CA. Eles são muito comuns, porque teve uma disputa, uma época, entre agora era o Tesla e eu acho que era o Thomas Edison, de quem conseguia levar a energia lá das cataratas do Niágara a uma cidade próxima. E aí o Tesla conseguiu provar que a melhor forma de transmitir era através de correntes alternadas, porque aí você poderia se valer do fato de que as correntes alternadas você poderia transformar a tensão facilmente, quer dizer, com o uso de transformadores. Então, você transmitia a energia em linhas de alta tensão e baixava a tensão para quando chegasse na casa, e minimizasse as perdas nas transmissões, e chegasse na casa, você baixava a tensão que não causasse tanto perigo. Então, foi a escolha, né, da transmissão como corrente alternada ser a melhor para transmitir a energia desde a unidade geradora até a casa da gente. Então, os nossos circuitos, né, você deve estar assistindo agora a aula no computador, que é alimentado, o computador internamente pode ser corrente contínua, mas até chegar na fonte do computador é corrente alternada. Essa nossa rede, ela é 220 volts e uma frequência de 60 Hz. Né? Ela oscila 60 vezes, ela dá uns 60 ciclos por segundo. Tá? Então, nesse capítulo, a gente já viu, no capítulo anterior, um circuito RLC. E a gente vai ver agora, né, como é que se comporta cada um dos elementos, seja o capacitor, seja a resistência, seja o indutor, nesse circuito. Tá? Então, por exemplo, um gerador, ele pode assumir, né, você pode gerar uma força eletromotriz variável, né, baseado não só aquela força eletromotriz pela lei de Lenz, tanto pela variação do fluxo, N dφ/dt, se lembram? Força eletromotriz é igual ao menos o negativo do N dφ/dt. Ora, o fluxo magnético era B vezes A, B escalar A, aquela integral. Então, eu podia ter tanto o meu campo magnético variando, como a área variando, ou o ângulo entre a área, ou o vetor perpendicular à área, e o campo magnético variando. Nesse caso aqui, é a área, né, que está variando, o N, né, o vetor perpendicular à área. Então, B escalar N dA, o produto escalar entre o B e o dA está variando. O B está constante e a área também, mas o ângulo dele está variando. Então, isso aqui está produzindo uma força eletromotriz variável. E aí eu pedi para vocês fazerem, não sei se eu coloquei na prova, era esse probleminha aqui. E a solução era basicamente essa daqui. A força eletromotriz é uma força eletromotriz variável com o tempo, e ela é senoidal, ela é harmônica, né? Lá no problema, o ômega seria 2π ou 2πf. O F aqui é aqueles 60 Hz que a gente tem aqui na nossa instalação. Né? Então, aqui o ômega seria 2π vezes 60, 120π Hz. Né? Então, essa seria a nossa força eletromotriz variável que a gente vai jogar no circuito.
Esse circuito está aqui ele. E ele recebe, por ser senoidal, ele recebe essa figurinha aqui. Aqui ela. Onde está aqui? Deixa eu ver. Aqui, né? Ela recebe esse formatozinho. E está aqui ela no circuito. Né? Ela vai percorrer o circuito, ora num sentido, ora no outro, ora no sentido, ora no outro, que aí a gente pode imaginar, professor, mas o capacitor não faz com que o circuito seja aberto? Exatamente, ele está aqui aberto, não tem continuidade. Vocês vão ver mais lá na frente que não tem corrente de condução aqui no capacitor. Vocês vão ver que tem uma outra corrente aqui, certo? Mas, ora, a corrente aqui vai carregar a placa, nessa placa da direita, de uma carga, ela volta, ora, carrega descarrega essa placa, carrega na outra placa aqui. Carrega na outra, e vai ficando invertido, e aí é como se a corrente passasse. Você tira cargas daqui e coloca cargas aqui numa hora, tira cargas de um lado, coloca do outro, né? E aí isso é como se a corrente passasse. Por isso que a corrente alternada, você pode colocar um capacitor aqui, sem problema. E pode fazer com que ela alterne, sem ser aquela corrente transiente. Né? E ela varia senoidalmente com o tempo, essa corrente aqui. A força eletromotriz, ela não tem fase. Vocês viram, né, que a gente vai colocar essa força eletromotriz como uma força eletromotriz variável, senoidalmente com o tempo, e aí, depois de um certo tempo transiente, a corrente no circuito também vai variar. E ela vai variar na mesma frequência da força eletromotriz. Se for na frequência natural de oscilação, ótimo, a gente vai ver. Vai dar ressonância e a corrente vai ser máxima. Mas, por enquanto, a gente não está preocupado nas condições de ressonância. Vamos só analisar como é que se comporta a corrente máxima e a fase. A gente precisa saber qual fase ele vai estar. Se vai estar em fase, se vai estar atrasado, se vai estar adiantado. Né? Nosso objetivo aqui é exatamente, no capítulo, é encontrar quem é a corrente máxima e quem é a fase dessa corrente, o I de T. Tá certo? A gente vai procurar. Ok? Então, para isso, a gente supõe que a força eletromotriz máxima, ela é sabida, ou tensão. A nossa tensão aqui, máxima, vocês vão ver que ela é aquele 220 vezes alguma coisa, vocês vão ver. É a nossa tensão, a gente já sabe. O ômega é aquele 60 Hz que está aqui na nossa rede de distribuição, vezes 2π. Resistência, são todas as resistências do circuito, que a gente vai gerar um circuito. Isso aqui pode ser a casa da gente, com os nossos conjuntos de indutores, geralmente televisão, computador, tem muito indutor, e capacitor. O indutor, aliás, desculpe, o indutor normalmente é enrolamento. Enrolamento, quem tem é motor. Motor está nos compressores, está na geladeira, está na máquina de lavar, está na ar-condicionado, que mais? Geladeira, freezer, tem muito enrolamento isso aqui, que é no compressor para comprimir o gás refrigerante, e ele poder fazer a troca de calor, né, atrás na geladeira. Capacitor, quem tem muito capacitor? Computador, televisão, equipamentos elétricos de uma maneira geral, eletrônicos, de uma maneira geral, videogame, né, isso aqui tem muito capacitor, tá certo? Que é máquina de costurar, máquina de lavar, são equipamentos que funcionam na base de motores elétricos, certo? Então, isso aqui pode ser o circuito de casa, ou o circuito de uma fábrica, e aqui a tensão. E aqui, geral, então a gente vê
Aí você conhece quanto é a resistência, o indutância e a capacitância. Então, a gente tem que encontrar o I e o φ, o nosso circuito. Tá? Então, vamos analisar cada um deles. Vamos pegar esse circuito, vamos supor que a corrente, em um determinado instante de tempo, ela está circulando aqui nesse sentido, no sentido horário, e aí vamos calcular qual vai ser. A tensão é igual a, ora, é essa forma aqui, ó. A tensão é M seno de ômega t. É um E de t. E o I é um IM seno também de ômega t, só que vai estar diferente de fase. Então, vamos lá. Quem é o V de R? Pela lei de Ohm, V é igual a RI. A tensão nas extremidades do resistor. Se a gente colocar aqui um multímetro e a gente calcular aqui, né, entre A e B, quem vai ser o VAB vai ser a diferença de V de A menos V de B. Se for V de B menos V de A, vai dar negativo, então eu pego VA menos VB. Então, VA menos VB vai dar RI, e vai dar, quem é o I? Aqui ele, ó. R vezes IM seno de ômega t menos φ. Então, eu vou introduzir agora, a gente chama que isso aqui, o V de R, é isso aqui tudinho. Veja que o V de R é o mesmo I a menos de R, né? Ou seja, vai variar senoidalmente e o argumento do seno é o mesminho. Ou seja, eles estão em fase. A resistência e a corrente, a tensão nas extremidades do resistor e a corrente, elas estão em fase, variam igualmente. O que quer dizer isso? Se eu pegar um gráfico aqui no tempo, certo? Se eu pegar aqui um gráfico no tempo e observar como é que está a tensão, aliás, isso aqui, né? A tensão no resistor e a corrente no resistor, a tensão e a corrente, elas vão atingir o máximo no mesmo intervalo de tempo. Certo? Está aqui. E aí, consequentemente, também atingirão o mínimo no mesmo instante de tempo. Isso é que a gente quer dizer que está em fase. Tá? E aí eu vou introduzir para vocês o conceito de fasor. O que é um fasor? O fasor é o equivalente do vetor, só que ele gira. Tá? É um vetor preso aqui na origem, mas ele está girando. E aí ele gira na origem aqui com a velocidade angular igual a ômega, que é uma frequência angular. Certo? O comprimento desse vetor, ou fasor, ele é igual ao comprimento igual ao valor máximo daquela grandeza. Se for o fasor da corrente, é IM. Se for o fasor da resistência, é o VR máximo. Então, está aqui em um determinado instante de tempo, isso aqui é zero, né? Isso aqui seria o eixo. Isso aqui seria o eixo do cosseno, né? Assim, da circunferência trigonométrica. E esse aqui seria o do seno, né? Então, olha, se eu pegar a projeção do fasor aqui no eixo vertical, eu vou ter o valor instantâneo daquela variável. Por quê? IM seno, quem é o ângulo? Esse ângulo aqui, ó, ômega t. O zero é aqui. Esse é o zero. Quando for t igual a zero, o seno seno de ômega t menos φ vai dar zero, tá aqui, né? Então, está aqui o valor de zero. Então, o IM começa a se mexer e em um determinado instante, ômega t, ele vai estar aqui, ó. Então, o IM seno de ômega t está aqui, ó, a projeção. Então, está aqui, eu vou querer saber exatamente essa fase, depois eu vou mostrar para vocês
como é que a gente acha esse ângulozinho, nesse mesmo diagrama de fasores, mas eu quero mostrar só aqui o fasor, que é um vetor que gira. E aqui os dois, na mesma linha, tá? Então, esses são, e o seno, e o valor instantâneo do fasor é a grandeza em um determinado instante de tempo, é a projeção aqui, ó, no eixo vertical, é o I. Tá? Então, vamos lá. Valor instantâneo, né? VR. O elemento indutivo. Como é o elemento indutivo? Bem, vou pegar aqui a tensão nas extremidades do indutor, já percorri o RI, vou percorrer agora o indutor. A tensão é dada, né, VA menos VB, a gente viu que VB menos VA é menos LDI dt. Então, se eu inverter, né, VA menos VB, eu vou ter o valor positivo. Aqui, VA menos VB, então VL é igual a LDI dt. Ou seja, quem é o DI dt? O I é aquele valor aqui, né? Aqui. O DI dt é derivada de uma constante, é a própria constante, derivada do seno é o cosseno, vezes a derivada disso aqui dentro, em relação ao tempo. O ômega sai, né? O φ é constante, vai dar zero, né? Aliás, desculpa, a derivada da constante eu falei aqui, só que isso aqui está multiplicando, né? Então, na realidade, fica IM, L, IM, o ômega, porque isso aqui é a derivada aqui, né? É o fator multiplicativo aqui do T sai, derivada do seno é o cosseno, do mesmo argumento, seno de ômega T menos φ. Então, está aqui a tensão das extremidades do indutor, o V de L, V do indutor. A gente se aproveita da identidade trigonométrica aqui, ó. O cosseno de um ângulo é o mesmo seno, só que adiantado de fase. De quanto? De π sobre 2. Isso aqui vai ser muito importante, porque eu substituo esse cosseno de θ aqui, ó, por um seno do θ mais π sobre 2, ó. Tá? Então, a tensão é o LIM seno de ômega T menos φ, só que o cosseno é um seno adiantado de fase, ó, de π sobre 2. Então, a gente diz que a introdução de um indutor faz com que ele esteja adiantado de fase em relação à corrente de π sobre 2. Ou, em outros termos, a corrente está atrasada em relação a VL. Tanto faz, se você fixar o V, né, você vai ver que o I está atrasado. Se você fixar o I, você vai ver que o VL está adiantado. É como a gente pode ver aqui no gráfico. O que quer dizer que eu estou dizendo que está adiantado? O V de L está adiantado aqui, né? O V de L está adiantado de π sobre 2. Ora, você vai ver que o V de L aqui, a tensão máxima nas extremidades do indutor, atingiu aqui um T, né, inicial, antes do I, ó. O I foi enquanto ele atingiu aqui em π sobre 2, aqui a corrente só atingiu aqui no π. O V de L já tinha atingido o máximo, porque vejam que o gráfico está crescendo, né? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, e aqui é 2π. Então, quem atingiu primeiro? O V de L. Então, o V de L está adiantado de fase. De quanto? De π sobre 2. De 90 graus. Aqui. O V de L, quando o I atingiu o máximo, o V de L já estava no zero. Aí o V de L estava descendo, atingiu zero. Ali que o I atingiu zero. Quando o V de L estava no mínimo. E aí, o V de L já está crescendo, enquanto o I agora que atingiu o mínimo. Então, é isso que a gente chama de estar atrasado. O I está atrasado ou o V de L está adiantado. De quanto?
π sobre 2, ou 90 graus. Tá? Aqui, em termos de fasores, é isso aqui que acontece. Ó. O V de L aqui, e o comprimento do fasor é exatamente igual ao comprimento do máximo daquela grandeza. Certo? O fasor de L é o VL máximo. E aqui está, olha só, 90 graus aqui. E aí, girando, ele está adiantado. Ele vai primeiro aqui. Ele chega primeiro na rotação do que o I. Em relação à corrente, ele está adiantado. Tá? Então, esse é o elemento indutivo. Elemento capacitivo. Como é que a gente calcularia o elemento capacitivo? Bem, vamos pegar aqui agora, né, o V de A menos o V de B, que é para a gente ter o valor positivo, as extremidades do capacitor, e a gente vê que a tensão nas extremidades do capacitor é dado V é igual a Q sobre C. Quem é Q? Ora, Q, eu sei que I é dQ dt. Então, se eu integrar Q, eu vou ter a corrente. Ou seja, né, Q é igual a integral de I dt. E aí os limites a gente deixa, pode ser de 0 a t, né, de 0 a um t final, e bota uma linha aqui, certo? Para diferenciar o limite de integração da variável de integração, variável de integração, limite de integração. Aí é só o recurso matemático. Mas, integrando, bem, o I é aquele, né? É aquele U, a gente chama isso aqui de U, e aí tem U, du é igual a derivada disso aqui em relação a t, isso aqui, o U sobre du, a gente vai pegar esse ômega, vai passar dividindo, aqui, ó, por isso que ele vai, o IM e a integral do seno, quem é a integral do seno? É o menos o cosseno de ômega t. Então, IM menos, né, menos 1 sobre ômega, que a gente vai ter que fazer aquela substituição, né, aqui, de U por isso aqui, e aí fica 1 sobre ômega C, e M cosseno de ômega T menos φ. A gente pode se valer de uma outra identidade trigonométrica. O cosseno, antes eu queria dizer que o cosseno é um seno adiantado de fase, ou eu posso dizer também, né, que o cosseno é um menos um seno atrasado de fase, de π sobre 2. Tá certo? Se eu disser que é adiantado, eu não preciso dizer que é menos. Agora, se eu disser que o cosseno é um seno atrasado, eu vou ter que colocar um menos aqui. Então, o que quer dizer aqui, ó? Olha só, deixa eu ver se... Cadê a parte? Ah, está aqui. Aqui ela. Então, é um cosseno de θ, o θ é esse argumento aqui todinho, menos π sobre 2. Só que aqui eu vou pegar o menos, ó. Eu fiz esse menos aqui para exatamente tirar aqui esse valor. Esse menos aqui, eu já cancelei, né, com esse outro. Então, eu coloquei IM, ômega C, seno de ômega T menos φ, π sobre 2. Por que eu tô fazendo essas transformações? Simplesmente para todo mundo estar na mesma função, seno. Mas eu poderia tratar, e vocês vão ver lá na frente, eu vou tratar os cossenos, seno, cosseno. Eu vou somar tudo isso aqui, sem levar em conta se está atrasado ou é adiantado em fase. Mas, por hora, eu preciso fazer o seno, que eu preciso plotar no mesmo gráfico. Tá? Eu preciso plotar quem é o seno e o cosseno no mesmo gráfico. E aí o seno está aqui, o V de C é o mesmo seno, só que atrasado de fase de π sobre 2. O que quer dizer esse atrasado de fase de π sobre 2? Aqui ele. O V de C, ele atinge o máximo depois que o I atingiu o máximo.
O V de C vai chegar a zero depois que o I chegou em zero. O mínimo do V de C vai ser depois do mínimo do I. E assim por diante. Então, o V de C vai estar sempre 90 graus atrasado em relação à corrente. E aí, no fasor, é esse aqui. Está aqui a corrente, girando no sentido anti-horário, e aqui o fasor atrasado do V de C. As projeções, né, me dando os valores instantâneos de V de C e de I, né? Então, quando o I é máximo, o V de C ainda está crescendo. O I já está diminuindo, chegando a zero, aí foi que o VC atingiu o máximo. E aí vai descer e vai chegar a zero. Só que o I já tá em mínimo. E ele ainda vai para o mínimo VC. E lembre-se que o tempo está crescendo da esquerda para a direita. Tá? Então, está aqui o comportamento de cada um desses dispositivos no circuito RLC. Fase, fasor, né? E aí, eu vou introduzir um outro conceito para vocês. Vejam que o indutor, a tensão, né? Lembrem-se que a tensão, né? Esse terminho aqui, ó, que é a lei de Ohm, né? Tensão é a corrente vezes a resistência. Ou seja, a corrente no circuito, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Não é assim? I é igual a V sobre R. Essa é a corrente. Aqui é a lei de Ohm. Né? Que é dada por IM, R, seno de ômega T menos φ. Ora, se eu pegar esse aqui, vejam bem, se eu pegar o VL máximo, é quando esse argumento aqui for máximo. Ele vai variar, né? Quando esse argumento for máximo, né, eu vou ter o VL máximo. VL máximo é igual a IMXL. Ou IM, desculpe, já estou antecipando. Um L, o VL máximo vai ser um L e máximo ômega, e esse aqui vai estar com seu valor máximo. Ora, vejam que isso aqui, esse L ômega, ele tem dimensão de resistência. Da mesma forma que foi isso aqui, ó. Esse aqui foi o argumento máximo, R máximo, R é resistência, porque isso aqui é tensão. E aí, para dar corrente, para satisfazer a lei de Ohm. Então, da mesma forma, VL máximo, o IM, isso aqui tem que ser uma unidade de resistência. A gente chama ômega L, então, não de resistência, porque é diferente. Não vai dissipar energia, não vai aquecer como aquece uma resistência. Então, a gente chama isso aqui de reatância. E a gente pode chamar, então, de reatância isso aqui? Pode também. Reatância resistiva, reatância indutiva, e ela, reatância indutiva, e a gente bota o nome de XL, e lá em cima, XR, certo? É muito raro, mas pode. Tem alguns textos que fazem XL, XR, e aí vocês vão ver também o XC, porque da mesma forma, ó, IM seno de ômega T vai dar a mesma coisa. Quando isso aqui for máximo, isso aqui, VC máximo, é igual a IM ômega C. Então, isso aqui vira, 1 sobre isso aqui vira XC. Aqui, ó. 1 sobre ômega C vira XC. E a gente chama isso aqui de reatância capacitiva. Certo? Porque tem unidade de resistência. Não é igual a... É uma resistência dentro do circuito de corrente alternada. Tá certo? Só que não dissipa a energia. É só uma dificuldade de passar a corrente. Aqui. É o equivalente.
Então, eu posso dizer que eu posso reescrever essa equação aqui, PL igual a L IM ômega, eu posso reescrever como VL igual a IM XL, seno de ômega T menos φ, né? E, da mesma forma, VC igual a XC IM seno de ômega T menos φ. Aqui, essas três equações, ó. Aqui. VC igual a IM XC seno de ômega T menos φ. Aqui ela. Tá? Então, essa é a reatância capacitiva e ali a reatância indutiva. Está aqui o resumo. No circuito, o resistor, o símbolo R, a impedância, né, ou reatância, que é a mesma coisa, a impedância é o termo genérico, que tanto faz ser resistência como reatância. A gente chama de impedância. Então, a impedância, o termo é R, ou alguns chamam XR. Como é que ele se comporta? Ele está em fase com a VR ou em fase com a corrente. Aqui, R e M. O valor do fasor máximo, né? Amplitude aqui, amplitude do fasor, IMR. Amplitude do fasor de cada um deles, XL e M, XL e XC, né? Aqui as amplitudes dos fasores. E aqui, o indutor, o símbolo do indutor é o L. A reatância é reatância indutiva. O que é que ela acontece? Ela está atrasada em relação à corrente, né? Com relação a... Aliás, isso aqui, desculpe, a corrente, né? Ele fixou a corrente aqui. Então, a corrente está... No caso aqui, o XL estava adiantado da corrente. Se eu fixar na corrente, a corrente vai estar atrasada. De quanto? 90 graus, com relação à tensão nas extremidades do indutor. E o capacitor, o símbolo é C, e a impedância, XC, ou reatância capacitiva. O capacitor, vocês viram que ele está atrasado de 90 graus em relação à corrente. O que quer dizer que a corrente vai estar adiantada de 90 graus em relação à tensão nas extremidades do capacitor. E aqui está aqui, né, o valor máximo. Esse aqui é o resumo, quadro resumo, de todos os dispositivos que a gente viu. Tá certo? Então, vamos jogar todos eles no circuito. Dúvidas? Nada? Não, professor. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos jogar nesse circuito aqui. Vamos jogar. O E é igual. Né? Já vou fazendo logo aquela soma e igualando negativo, 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 igualando a soma, passando todo mundo para um lado só da equação, quem é negativo e deixando quem é positivo aqui. Né? Então, fica o epsilon igual a V de R mais V de L mais V de C, em qualquer instante de tempo. Quem é o epsilon? Força eletromotriz vai ser essa daqui. Quem é o V de R? V de R vai ser esse aqui. Quem é o V de L? Vai ser esse aqui. Aí, se eu quiser, eu posso fazer em termos de seno ou cosseno. Quem é o V de C? Aqui o V de C vai ser esse ou esse. Tá? Então, resumindo, quem é o E? Tá certo? Esse é o E. E aí eu vou ter, em cada instante, para cada um instante de tempo, eu vou ter essa equação, ela é obedecida, por conta da lei das malhas aqui. É só reescrever ela. Então, vamos reescrever. Posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso fazer com senos, estão vendo? Levando em conta quem é que está adiantado de fase ou atrasado de fase. O capacitor aqui está atrasado, o indutor está adiantado, né? Levando em conta, né, os senos, ou daquele jeito natural que a gente tinha, os cossenos. É bem melhor, é bem mais rápido, tá?
Então, vou fazer isso aqui. Vou calcular essa equação que tem que ser calculada. Aqui ela. Então, para cada instante de tempo, eu tenho que o EM seno de ômega t, aqui o E, é igual ao V de R, desculpe, esse aqui é o V de R, esse aqui é o V de L, e esse aqui é o V de C. Tá? Tá vendo aqui o menos, ó? É exatamente aquele menos aqui, ó. E ele, ó. Tá vendo? Menos o cosseno. Que a gente se aproveitou do fato do cosseno ser o menos seno atrasado, né? Então, tá aqui. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aí, essa conta que eu sugiro que vocês façam é bem interessante. Eu acho que tem um problema que resolve ele. Vocês têm que calcular isso aqui. E é fácil ele. É só vocês se aproveitarem dessa... Eu estou aqui na página... Que página é essa? Eu acho que é a... Lá para frente, cadê ela? Está aqui, a 252. Eu vou lá no final do livro. Vamos ver se eu... Nas identidades trigonométricas. Acho que é bem por aqui assim. Não. Apêndice 1. Opa, está aqui ela. Então, eu vou aproveitar essas duas aqui, ó. É simples, é só porque eu não me lembro. Vocês verem, tá aqui. Aliás, desculpe, essas duas aqui, né? O seno de alfa mais beta é o seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. E o cosseno, é só porque eu tenho sempre dúvida quem é o que usa o negativo. O seno sempre usa o positivo. Se for positivo, é positivo. Se for negativo, é negativo. O cosseno é que é o contrário. Se for positivo, é negativo. Se for negativo, é positivo. Então, eu estava na 252, né? Vamos lá, voltar para 252. Aqui. Lembre-se que eu tenho que saber o quê? Esses dois valores, o IM e o φ. Por quê? O εm já é conhecido, o R já é conhecido, o L já é conhecido e o C também. E o ômega também. Então, eu preciso saber quem é a corrente máxima e quem é a constante de fase. A fase. Né? Então, eu tenho que abrir isso aqui, tudinho. Seno de cosseno, seno de ômega t, cosseno de φ, menos cosseno de ômega t, seno de φ, e aí vou abrindo todo mundo. Vocês estão vendo que vai ter termos que vai ter seno de ômega t e vai ter termos que vai ter cosseno de ômega t. Você iguala no final quem é seno de ômega t, reescreve as equações de um lado, quem for seno de ômega t, e reescreve as equações do outro lado, quem for cosseno de ômega t. E aí você vai ver que o EM seno de ômega t vai ser isso aqui, ó. O EM seno de ômega t vai dar isso aqui. Ó, tá vendo? Ó? Seno de ômega t, seno de ômega t. E isso aqui é o que vai dar no início. Se a gente reescrever cosseno de ômega t, como isso aqui vai dar zero, né? Cosseno de ômega t não tem valor aqui, é m de seno de ômega t mais zero. Do outro lado, eu vou igualar isso aqui, cosseno de ômega t não vai ter valor nenhum, ou pode ser 1, né? Então, se eu fizer essa outra escolha aqui, reescrevendo quem é o cosseno de ômega t, para que seja não tenha valor, né, seja zero, eu vou obter, no final das contas, um seno de φ sobre o cosseno de φ, que vai me dar essa escrita aqui, ó, xl menos xc sobre r. xl menos xc sobre r é a mesma coisa de estar escrevendo isso. Certo? Ou seja, essa é
a primeira coisa que eu arranjei aqui é quem é a constante de fase. A constante de fase é o arco cuja tangente seja xl menos xc sobre r, ou ômega L menos 1 sobre ômega C sobre R. Tá? Se eu substituir esse tangente de φ, né, se eu substituir, a gente vai precisar fazer umas substituições, porque aqui também vai ter uns cosseno de φ, seno de φ, certo? Quando a gente reescreve isso aqui. E aí, eu vou ter que esse EM, seno de ômega t, é igual a IM, R2 mais XL menos XC ao quadrado, seno de ômega t. Eu posso dividir ambos os membros da equação por seno de ômega t, e aí vai ficar simplesmente EM igual a IM, aqui, ó, EM igual a IM R2 mais XL menos XC. Como o que eu queria era a corrente máxima, aqui ele, corrente máxima é igual a εm sobre isso aqui, que é a corrente máxima. Ou R2 mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, tudo isso a raiz quadrada. Esse terminho aqui, ele é tão importante que a gente escreve isso aqui como impedância do circuito. A impedância Z do circuito. Ou seja, raiz quadrada de R2 mais XL menos XC ao quadrado. Sai exatamente, né, de um denominador. Então, veja que essa corrente aqui, ela não depende da fase. Se eu aumentar a tensão máxima, aumenta a corrente máxima. Né? Isso aqui são constantes do circuito. Né? A tensão aumentando, aumenta a corrente máxima. Né? Independente da fase. A fase vai depender das características do circuito. Se ele é muito indutivo, se ele é muito capacitivo, né? As resistências não tem como você, e seria ideal que você retirasse todas as resistências, né? Mas aqui dá para você trabalhar essas indutâncias e essas capacitâncias, né? Então, o ideal é que você, para você conseguir uma corrente máxima, né, ela é inversamente proporcional à impedância. Então, você tem que minimizar a impedância. Não é assim? Minimizando a impedância, você maximiza a corrente máxima. E aqui o livro tem um errinho. Não sei se vocês vão perceber quando lerem. Está aqui, ó. A quantidade de um denominador é chamada de impedância. A corrente máxima é máxima quando a impedância atinge o seu valor máximo. Não, não. Se isso aqui é inversamente proporcional, a corrente é máxima quando a impedância for mínima. Né? Então, tem um errinho de tradução aqui. A corrente é máxima quando a impedância atinge o seu valor máximo. Não. Esse máximo aqui, a impedância Z é o mínimo, é o R. Porque, olha só, aqui tem esse quadrado. Então, esse valor aqui dentro do parênteses vai ser sempre positivo. E esse sinal aqui vai ser sempre somar. Então, um valor positivo somado, então R vai ser, esse valor aqui dentro do radical vai ser sempre maior do que R ao quadrado. O mínimo dele é quando isso aqui for zero. Quando isso aqui é zero? Quando XL for igual a XC. Aqui tudo bem. Quando XL for igual a XC, isso aqui dá zero, e aqui atinge o valor mínimo, não o valor máximo. Qual é o valor mínimo? R. O Z de R, o Z vai ser igual a R. Aí sim, a corrente é máxima. O que quer dizer isso aqui? XL igual a XC. XL igual a XC, ômega L igual a 1 sobre ômega C. Ou seja, ômega
passa o L aqui para baixo, né? Passa o ômega para cá, fica ômega ao quadrado, 1 sobre LC, ou ômega igual a 1 sobre raiz de LC, que não sei se vocês se lembram, é aquela frequência natural de oscilação do circuito LC. Está aqui. Então, a gente não se preocupou com ressonância, mas acabou encontrando a condição quando eu consigo aproveitar o máximo da tensão. Para uma dada tensão, a corrente ser máxima quando o XL for igual ao XC. E aí eu tenho uma condição de ressonância. Né? Tá certo? Quando eu consigo aqui fazer com que o circuito tenha uma reatância indutiva igual à reatância capacitiva. Tá? O que quer dizer isso na sua casa, digamos? Quer dizer que se você tiver muito equipamento eletrônico, você tem que botar uns motorizinhos, mas geralmente isso aqui não acontece. Normalmente o que acontece, seja em fábrica, seja na sua casa, as indutâncias são bem maiores do que os capacitores. Então você tem que colocar no quadro de distribuição um banco de capacitores. Para a casa da gente não é muito comum, porque é quase igual, certo? Mas para uma fábrica, por exemplo, para uma fábrica de sapato, ou uma fábrica de costura, onde tem muito motor, onde tem muita máquina de costurar, você tem muita indutância e você tem pouca reatância capacitiva. Você tem muita reatância indutiva e pouca reatância capacitiva. Então, você bota bancos de capacitores. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui um banco de capacitores. Está aqui, eu acho que vocês não estão vendo. Vou botar aqui na internet as imagens. E olha só, quem faz isso? Geralmente é um engenheiro eletricista. Quem faz isso é um engenheiro eletricista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão vendo a tela? Olha só, esse aqui é um quadro. Aqui o quadro, o cara aqui no quadro, né? E ele instala aqui, aqui os disjuntores, eu acho, né? Esses aqui são os disjuntores, e ele instalando o banco de capacitores, ó. Aqui outro, esse aqui, banco de capacitores aqui, ó, ligado aos disjuntores aqui, ó. Aqui os bancos de capacitores, ó. É para exatamente equilibrar. Precisa para quê, pessoal, o banco de capacitores aqui? Eles equilibram a reatância capacitiva, a reatância, né, os disjuntores aqui, e o banco de capacitores. Vocês vão já ver para que é que precisa. É só para atingir a ressonância, para você conseguir a corrente máxima? Sim, é. Mas vocês vão ver por quê. Já, já. Vamos voltar aqui ao livro. Né? Certo? Antes, eu preciso só mostrar para vocês por que os fasores. Por que é legal dos fasores? Porque se eu somar os fasores todos, se eu pegar aqui os fasores, lembra-se que os fasores, o comprimento dos fasores era proporcional ao comprimento das grandezas, comprimento máximo daquelas grandezas. Então, se eu somar, aqui pedia para eu somar isso aqui. Se eu somar, pela lógica, se eu somar o VRM, mais o VLM, mais o VCM, vai dar o EM. Né? Pela lógica, será? Vamos lá. Aqui ele, né? Então, vamos aqui os fasores em uma determinada, e ele já coloca, né, o IM aqui, ó. Ômega T menos Φ, aqui a fase dele, né? E ele já coloca, olha só, o circuito muito mais indutivo do que capacitivo. Então, como é fasor, eu tenho que fazer a soma vetorial, né? Fasor é equivalente a um vetor girando, então eu tenho que fazer primeiro a soma vetorial. O que eu vou fazer aqui? Bem, primeiro vamos pegar o mais fácil. Vamos pegar o VL menos o VC máximo. Aqui. VL menos o VC máximo. E vamos somar com o VR máximo.
Aí aqui a soma tem que ser aquela soma, né, do paralelogramo, né? Aquela lei do paralelogramo, tá aqui ela. Ou seja, o EM, né, pela lógica aqui, né, se eu pegar o VRM mais o VLM mais o VCM, vai dar o EM. Então, pela lógica aqui, o EM, aqui a lei do paralelogramo. Regra do paralelogramo, né? O EM vai ser igual isso aqui seria a hipotenusa, né? E aqui um cateto e outro cateto aqui. Então, vai dar VR ao quadrado, desculpe, mais VL menos VC ao quadrado. Tudo isso aqui, raiz. Acho que ele escreve aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Né? O EM vai ser esse aqui, ó. Tá? Fazendo os cálculos, quem é VR máximo? É o R e M. Quem é isso aqui menos isso? XL e M, XC e M. A gente viu lá atrás. Né? Isso aqui é o quadrado. Raiz, a hipotenusa, está aqui. Olha só, uma nova forma de você obter isso aqui. Se lembram? Isso aqui não era... Aliás, então é um recursozinho aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho... Onde é? Não, é aqui. Isso aqui... Não. Ela tinha uma formazinha de botar um quadrado aqui e escrever. Né? Isso aqui é o Z. Isso aqui todinho. Olha só. Tá vendo? Esse é o Z. R2 mais XL menos XC ao quadrado. Raiz quadrada. R2 mais XL menos XC ao quadrado. Raiz quadrada. Isso aqui é o Z. Então, é M igual a IMZ. É uma nova forma de você obter. E ainda tem outra, que era se você pegasse aqui a impedância complexa. Eu vou passar depois para vocês, no grupo de WhatsApp, uma série de textos para complementar, que aí vocês vão ver o que é um filtro de passa baixa, passa alta, né, o que é impedância complexa, como é que vocês fazem isso aqui, né? Bem facinho, sem precisar fazer essas contas todas aqui, separando quem é seno de ômega t, separando quem é seno cosseno de ômega t, né? Então, você iguala aqui com impedância complexa de um lado para o outro e já tem bem rapidinho, né? Sem precisar fazer esse esquema. Agora, aqui vai ser fácil, por quê? Porque está aqui o φ, ó, o IM, tá vendo, ó? Lá atrás, eu não coloquei que a fase, né, o IM, era a fase que separava a corrente da força eletromotriz. Aqui ela. Aqui ela. A fase que separa a corrente da força eletromotriz. Aqui o φ. E o EM, ele gira com seno de ômega t, ó. Ora, seno de ômega t menos φ, está aqui ele, ó. Está aqui o IM. Então, o fato do circuito ser muito indutivo, desculpe, ele faz com que a força eletromotriz fique adiantada de fase da corrente. Aqui. Então, se eu conseguir fazer com que VL seja igual, o XL seja igual ao XC, certo? Olha só, se o XL for igual ao XC, isso aqui vai dar 0, e φ vai ser igual ao arco cuja tangente é 0. Qual é o arco cuja tangente é 0? É 0. Ou seja, o φ acaba sendo 0. Então, o EM fica em fase com o IM. Tá? Então, se eu igualar o XL e o XC, acaba igualando isso aqui também. Claro, ó, o VR, o VLC e o VC, se você dividir aqui, ó, pelos IMs, acaba sendo a mesma relação, ó, XL menos XC. Está aqui, ó. Eu vou dividir todo mundo aqui por IM, ó. Ou então vou tirar em evidência, né, e trazer aqui para o lado.
acaba sendo XL menos XC. Se eu igualar esses dois, eu igualo esses dois, e aí eu tenho isso aqui zero, e eu tenho a tensão máxima em fase com a corrente máxima. Aliás, a tensão em fase com a corrente. Não é nem a corrente máxima. Eu tenho uma corrente máxima, né? Mas eu tenho uma corrente em fase com a tensão. Tá certo? E aí eu tenho também a corrente máxima no circuito. Tá? Aqui, a tangente de φ. Eu acabo sendo isso aqui. Tá aqui, ó. Tá, acaba calculando quem é a tangente de φ. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É exatamente o XL menos XC. Quem é o cateto adjacente? É o XR, né? Ou o R. Aqui. Quem é o cosseno de φ? Eu vou já precisar dele. O cosseno de φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Aqui eu vou precisar já, ó. Aqui, o cosseno de φ. Então, quem é? É o R sobre a hipotenusa, que é o Z. É o R sobre a hipotenusa. Guardem esse aqui, ó. É o cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse aqui, é esse aqui, mais esse aqui é o quadrado. Está aqui. Aqui, ó. Né, o VR ao quadrado, mais VL máximo, mais VC máximo. Aqui esse vai ser a hipotenusazinha. Então, vamos lá. O que é que eu preciso? Bem, agora vem a potência em circuitos. Extremamente importante isso aqui. Então, a potência eu vou considerar dois dispositivos. Primeiro, o que acontece com a energia dentro desse circuito aqui? Ora, vocês aprenderam naquele, acho que foi no capítulo passado, que você tinha um EdQ que era jogado aqui dentro, uma energia EdQ que era jogada dentro do circuito pela força eletromotriz. Você tinha uma potência dissipada aqui no resistor. E você tinha uma energia armazenada no indutor sob forma de campo magnético e uma energia armazenada no capacitor sob forma de campo elétrico. Então, onde é que vai estar variando a energia, digamos assim, perdendo ou ganhando? Ou é no resistor, ou é na força eletromotriz. Aqui, ora vai estar sendo armazenada sob forma de campo magnético, ora vai estar sendo armazenada sob forma de campo elétrico. Tá aqui a gente viu, lá atrás está aqui ela vai ficar oscilando. Né? Ora vem para cá, ora vem para cá, ora vem para cá, ora vem para cá, mas a energia não se dissipa nesses elementos. Ela vai se dissipar na resistência. Né? Ela vai se dissipar aqui. Resistência. Como é que ela vai se dissipar na resistência? Aqui, ó. RI ao quadrado. Né? Então, RI ao quadrado, se eu colocar aquele IM seno de ômega T menos φ, se eu levar ao quadrado, é I ao quadrado seno de ômega T menos φ. E está aqui o gráfico como é, né? Vocês viram aqui. O gráfico dela. Aqui, ó. Né? Vai ser uma... Aliás, aqui no UDE, né? O seno. Aqui, ó. Desculpe, esse aqui eu pego o cosseno, né? O que é cosseno. Então, está aqui. Seno de 0 é 0. Está aqui ela. Seno. Então, está aqui como é. Ora, a gente paga isso aqui, será? Como é que a Coelce vai, a Enel, né? A Enel vai pagar? Porque, na realidade, você paga só o que está consumindo aqui, ou seja, você paga só o que a energia que foi dissipada no resistor é a área sobre a integral. Você vai pegar no tempo aqui e vai integrar na unidade todinha. Então, mas e aí, como é que ela faz? Uma outra maneira é você pegar uma média. Você pegar um valor médio e multiplicar pelo tempo. É claro que, como isso aqui é uma senoidal, a média não vai ser aqui na metade. Vocês vão já ver onde que não vai ser. Vocês vão calcular. Aqui é um problema. Ó. Isso aqui, aqui,
vocês vão ver que eu vou pegar uma potência média. A gente calcula essa média aqui. Quem é essa potência média? É a média disso aqui, tudinho. Média de uma constante é a própria constante. E aqui não, a média no tempo, vocês vão ter que fazer a integral no tempo. Desse valor aqui. E aqui é um problema, ó, aqui. Mostre que a média do seno ao quadrado é meio, e a média do seno vezes o cosseno é zero. Tá certo? Vocês vão ter que fazer a média sobre um ciclo. Sobre um ciclo completo. Ou seja, de 0 a 2π. Tá? Então, esse aqui é a primeira demonstração, potências em circuito, é o primeiro problema. É bem fácil. Isso aqui é tranquilo. Só para vocês fazerem os exercícios. Vou deixar só que o professor, né, faça as contas. Aliás, o professor não está fazendo a conta nenhuma, né, pessoal? Vocês estão só acreditando. O bom do aluno da UES é esse, que faz todos os exercícios. Então, a potência média, vocês viram, ó, né, a média disso aqui, a média do produto é o produto das médias. Então, média do seno ao quadrado. Aí você precisa calcular, essa média é meio. Então, fica meio de IMR, que aí eu posso chamar esse meio de I ao quadrado, porque eu quero igualar essa equação. Eu quero igualar essa equação com essa daqui, ó. Cadê? Deixa eu ver uma aqui, cadê? Aqui. RI ao quadrado. Essa é a potência dissipada por efeito Joule. Só que agora o I é variável. E aí eu quero saber quem é o IM, porque eu tenho o I máximo. Eu posso saber o I máximo, eu já aprendi a calcular. Eu posso calcular a impedância, posso pegar a tensão máxima e saber quem é o I máximo. Será que não tem meio da metade? Tem um jeito melhor de fazer. Eu pego esse meio e levo aqui para dentro do quadrado. Ó. E aí calculo isso aqui, ó. O IM sobre raiz de 2. E aí eu chamo isso aqui de IRMS, ó. Valor médio quadrático, ou root mean square. Então, o IRMS é o I máximo raiz de 2. Sobre raiz de 2. Então, isso aqui é o valor do IRMS. E quando eu faço isso aqui, eu tenho a minha potência RMS. Então, antigamente existia, quando vocês compravam, acho que vocês não são dessa época, não. A gente tinha uns equipamentos eletrônicos que era 2.000 watts PMPO. Aí cada um fazia a potência máxima de pico, alguma coisa desse tipo. E aí o Inmetro começou a fiscalizar, e aí 2.000 watts, 3.000 watts de potência, não. A potência agora vai ter que ser dada em valores RMS, certo? E aí caiu para 100 watts de potência, 200 watts de potência. Já pensou se você tivesse um som na sua casa, com 2.000 watts de potência, sua energia ia lá para cima. Só vocês imaginarem que, geralmente, 2.000 watts de potência é um ferro elétrico, é um chuveiro elétrico, é o que mais? É um ar-condicionado, 2.000, 8.000 watts, né? É mais ou menos isso. O consumo ia lá para cima. Então, agora não, agora ficou. E a gente costumava dizer, os professores, que PMPO, a gente dizia que era a potência máxima para otário. Eram os consumidores que não sabiam o que era física, e aí compravam um equipamento de 2.000 watts, 3.000 watts de potência, né, que a indústria da eletrônica ela colocava. Né? Então, agora não, tudo isso aqui é o RMS. Na nossa casa, o 220, você lembra que eu falei no começo? O nosso valor da corrente e da tensão, aqui ela, a tensão, já adiantando um pouquinho, essa tensão RMS é o 220. Esse é o nosso 220. Tá?
220 é o RMS. Ou seja, se isso aqui, 220 é RMS, a corrente máxima é, deixa eu pegar aqui quanto é a tensão máxima, desculpe. Deixa eu ver, é 220 vezes raiz de 2, quem é raiz? Vai estar igual a 311 volts, a nossa tensão máxima, certo? Então, vai 311 volts dividido por raiz de 2 é o 220. Isso aqui eu estou aproveitando só o cálculo, isso aqui é uma corrente, né? Então, só para, vou fazer ele aqui embaixo, já, tá? O RMS. Então, esse seria a potência média. Aqui, ó. Se você reescrever. Aí ele até diz aqui, a voltagem de 120 volts domiciliar é um valor RMS. O máximo da voltagem é M igual a raiz de 2 RMS. Eu já calculei para vocês aqui, né, no caso de 220. Aqui fosse no caso de 110. É 311 volts aqui a nossa voltagem máxima, ou tensão máxima. Tá? Então, essa é a potência dissipada em um resistor. Potência por efeito Joule. Similar a essa expressão aqui, só que ela tem uma corrente variável. Aqui é a corrente RMS, e uma potência média. Essa que você está pagando. E aí, quem é que está? A geradora está ali jogando na corrente, né? Está jogando na sua casa, a distribuidora, né? Porque agora eu estou com a força eletromotriz. A força eletromotriz, ela joga no circuito, lembre-se que agora eu estou lá na força eletromotriz variável. Então, ela joga no circuito essa energia aqui. E essa energia, ela, por unidade de tempo, me dá uma potência. Então, a potência é energia por unidade de tempo que é jogada dentro do circuito, que é jogada dentro da sua casa. Então, ela é E de Q, ou seja, é DI. É de Q dt, desculpe. É I. Tanto E como o I vão ser variáveis no tempo. Como? Vão ser EM seno de ômega t e M seno de ômega t menos φ. Novamente, eu vou ter que pegar a potência média, é igual a essa média. Potência média igual a média aqui. E vou ter que fazer de novo, a média geral vai ser a média do produto, e aí acaba sendo a média disso aqui tudo. Certo? Até tinha aqui uma figura, uma linha, olha, vou fazer isso aqui. Ops. Aqui. E aí, o produto das médias é a média dos produtos, e a média de uma constante é a própria constante, então fica M, e M, e aí a média. Lembram-se daquele seno de ômega t, né, a média do seno vezes o cosseno? Por que que faz? Porque eu vou abrir isso aqui, ó. Seno de ômega t menos φ é seno de A, cosseno de B, menos cosseno de B, seno de A. E aí vou multiplicar seno de ômega t ao quadrado, seno de ômega t cosseno de φ. E aí eu tenho dois termos, seno de ômega t, que são variáveis no tempo. Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Então, a média desses dois termos, a média a gente já sabe que isso aqui é meio, e a média isso aqui é zero. Então, ok. Então, se isso aqui é zero, eu tenho isso aqui, ó. Só ficou esse fatorzinho aqui. Só ficou esse cidadãozinho aqui. Tá? Então, a potência média é igual a EM e M. Isso aqui é meio. Aqui ele, ó. Meio de EM e M e o cosseno de φ, ó. Você lembra que eu pedi para guardar o cosseno de φ? Quem era esse cosseno de φ aqui? Por quê? Porque agora a gente vai precisar dele, porque a gente vai... Eu vou pegar esse, para ficar o RMS aqui dentro, eu vou colocar uma raiz quadrada debaixo do EM e vou colocar outra raiz quadrada debaixo do
do IM, para ficar RMS e IRMS, cosseno de φ, para ficar parecido com aquele P igual a EI. Aqui, ó. Onde é que está? Está aqui ele, ó. P igual a EI. Potência igual a EI. Tá? Só que agora, potência média igual a 1 EI, e tem um gaiatinho aqui no meio, que é esse cosseno de φ. Aqui ele. Esse cosseno de φ, que era o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é o R sobre Z. Esse cosseno de φ, que é a potência que é colocada pela distribuidora, ela vai ser melhor aproveitada aqui dentro do meu circuito, né, dissipada, quando esse cosseno de φ for igual a 1. Que aí a potência é o próprio EI. Quando é que esse cosseno de φ é igual a 1? Quando o R for igual a Z. Quando é que o R é igual a Z? É exatamente quando o Z assume aquele valor que o livro chama de máximo, que não é máximo, é mínimo, né? Quando XL for igual ao XC, ou seja, na condição de ressonância, que é o valor que Z é igual a R. E aí a potência, né, é igual a RMS e IRMS. É a potência máxima que você vai conseguir colocar dentro do seu circuito, que a distribuidora coloca dentro da sua casa e que você consegue aproveitar. É quando a corrente é máxima. Para isso que a fábrica precisa igualar isso aqui, ó, porque você quer ter o melhor rendimento. Tinha uma época que estavam querendo lançar o terrorismo, que a Enel a Coelce iria cobrar por isso aqui, para você equilibrar dentro da sua casa. E é por isso que você não compra um no-break, ou você não compra por exemplo, qual é, rapaz? Um no-break ou qual é aquele outro, sem ser o no-break? Estabilizador. Você não compra um estabilizador com watts. Porque esse aqui, VI, né? Isso aqui tem unidades de watts. Só que isso aqui é volt, isso aqui é ampere. Você compra um estabilizador de 1000, 1 kVA. E aí você acha que ele vai render um no-break. Você acha que ele vai render 1000 watts. Não. Porque tem um fator de potência que depende da sua casa. Como é que está a instalação elétrica. Normalmente, para as residências, depende muito de residência para residência. Isso aqui está entre 0,7 e 0,8, certo? Então, se você compra um fator de, digamos, um estabilizador de 1000 VA, que é 1 kVA, ele vai conseguir gerar 800 watts, 700 watts, ou no break, desculpe, de 1 kVA, ele vai conseguir gerar 800 watts ou 700 watts, né, de potência. Então, por isso é que esse fator de potência é tão importante. E você equilibrar isso aqui é muito importante também no circuito da sua casa. Tá? Para finalizar o capítulo, esse aqui eu vou fazer questão de mostrar porque foi escolhido na distribuição de energia a corrente alternada. Por quê? Porque, olha só, você precisa transmitir uma energia, né? Esse aqui é energia, é de quê? Isso aqui é de quê? Isso aqui é energia que você precisa transmitir de uma região para outra. Ou você precisa entregar essa potência, né, num intervalo de tempo, para um circuito, e essa potência, ela corre o risco dela ser dissipada com a corrente. Então, qual é o ideal? O ideal é para você transmitir altas potências, você tem que ter uma baixa perda por efeito Joule. Como é que você faz isso? Você transmite. A resistência você não consegue mudar, né? Você tem a resistência aqui do fio.
Então, como é que você consegue baixas perdas aqui de potência? Você minimizando a corrente. Ora, como é que você minimiza a corrente e consegue manter a potência? Você minimiza a corrente se você minimiza a corrente se você aumentar e muito a tensão. Quanto mais você aumentar a tensão, mais você diminui a corrente, isso mantendo uma determinada potência, uma determinada energia transmitida, né? Por isso é que você transmite a energia em linhas de alta tensão. São altas, são da ordem de quilo, de megavolts, né, que sai das unidades de distribuição. Porque você distribui, você consegue gerar muitas cargas, né, em uma alta tensão por unidade de tempo, você leva as linhas de transmissão de potência são em alta tensão, chega nas centrais, né, tem várias, né, que eu estou querendo me lembrar do nome, nas centrais de distribuição, tem da Chesf aqui, que é ali perto do Castelão, chega da Chesf e passa para a distribuidora, e tem outra que chega de Tucuruí, ali, lá pelo lado de Calcaia, pelas linhas de alta tensão, né? Tem outras lá para o sul, que é de Itaipu, e assim por diante. Ela chega em alta tensão e chega numa... Agora esqueci o nome. Vocês veem, vocês sabem logo a diferença ali, lá na perimetral, por aqueles postes altos, grandes. Aí chega, vai para a linha de distribuição e vem passando por aqueles postes menores, e aí vão caindo até chegar em 220. Vão caindo de tensão, até chegar em 220, que é o poste que traz para a sua casa. Já vai caindo em transformadores. E aí, como é que faz essa transformação aqui de tensão? Basicamente é isso aqui, ó. Você tem uma força eletromotriz variável, uma tensão variável, e você vai fazer o enrolamento num núcleo de ferro. Geralmente laminato, que é para eliminar aquelas correntes parasitas, né? E esse enrolamento serve para quê? Para você fazer com que, em determinado instante de tempo, por exemplo, isso aqui está atravessando o circuito numa hora, isso aqui é o campo magnético. Campo magnético vai gerar um campo magnético aqui, nesse lado, e essa corrente alternada vai fazer com que, ora, o campo magnético esteja num sentido, ora, esteja no outro sentido, fazendo com que apareça um fluxo magnético variável. E aí a gente aprendeu que a tensão, né, essa força eletromotriz, essa tensão vai ser igual a essa tensão aqui, ó, o V de P, a tensão que a gente chama no enrolamento primário, variável, vai fazer surgir um fluxo magnético variável. Então, a gente aprendeu que, né, eu acho que lá da lei de indução do Faraday, que o epsilon igual a menos N dφB dt. Se lembram? Onde N era o número de enrolamentos, o epsilon era a força eletromotriz, que era esse V, que é a tensão. Então, o V no primário, o V de P, é igual ao NP dφB dt. Ora, esse fluxo magnético vai passar pelo núcleo todo e vai ser sentido nesse enrolamento secundário. Se for o mesmo número de enrolamentos, tudo bem. Se não, vai agora, mude o P aqui pelo S. A tensão no secundário vai ser igual ao número de enrolamentos do secundário, o dφB dt. Com a mesma variação de fluxo vai ser sentida de um lado e do outro. Isso a gente está dizendo que é um transformador ideal. Nem sempre
a variação do fluxo de um lado é igual à do outro. Tem um fatorzinho de acoplamento aqui. Ou seja, o dφB do primário tem um K aqui, que é um fator de acoplamento. Isso a gente está supondo que o K é 1. Mas isso aqui é um transformador ideal. Então, a variação do fluxo no primário é igual à variação do fluxo no secundário. É instantâneo, né? E não há perda no campo magnético daqui para cá. Então, o fluxo que passa por aqui é o mesmo que passa por aqui. Idealmente é. Então, eu posso igualar isso aqui, tá? Eu posso igualar esses dois termos. Ou seja, se eu pegar, né, o dφB dt é igual ao Vp sobre Np. Aqui. Vp sobre Np é igual a Vs sobre Ns. É uma outra forma de eu escrever o dφB dt, igual. Então, pronto. Já matei a equação do transformador. Se eu passar o Np para cá e o Ns para cá, né, eu tenho que, olha só, Vp sobre Vs, eu posso até colocar aqui para vocês verem. Vp sobre Vs é igual a, agora, Np sobre Ns. Ou seja, a razão entre as tensões é igual à razão entre o número de voltas. Tá? Era até melhor do que escrever isso aqui. Vp sobre Vs é igual a Np sobre Ns. Então, se eu quiser fazer um transformador, e aqui eu tiver aqui no meu primário, eu tenho 220, e eu quero baixar para 110, eu tenho que a razão entre as tensões não é igual à razão entre os enrolamentos, então aqui não tem tensão maior, então eu tenho que ter um número de enrolamentos menor. Aqui eu não tenho uma baixa, né? 220 eu vou baixar, então eu tenho que, o número de enrolamentos aqui tem que ser maior do que aqui. Ou seja, se o número de enrolamentos no secundário, né? Se o número de enrolamentos no secundário for maior do que o Np, quer dizer que eu tenho uma tensão no secundário maior do que no primário. Ou seja, tensão maior, eu elevo a minha tensão. Se eu tiver o número de enrolamentos no secundário menor do que no primário, eu tenho um abaixador de tensão. O Ns aqui é menor, ou seja, o Np é maior do que aqui. Então, a tensão é esse caso aqui, ó. Eu tenho um abaixador de tensão. Certo? É só brincar isso com o número de enrolamentos. Isso aqui é no caso, ó, a potência que de um lado vai ser totalmente entregue do outro. Nem sempre é assim. Tem um fator de acoplamento aqui. E aí aqui tem a história dos enrolamentos. De novo, eu acho que isso aqui é só para dizer que é chamar casar as impedâncias. Eu acho que ninguém vai instalar som de carro, né? Não precisa casar as impedâncias dos dois dispositivos. Isso aqui vocês podem ler e tirar as dúvidas. O importante é como vocês vão abaixar ou aumentar a tensão. Para baixar a tensão, é só diminuir o número de enrolamentos. E para aumentar a tensão, é só aumentar o número de enrolamentos. Né? Se você quer, daqui do primário para o secundário, diminuir a tensão, diminua o número de enrolamentos de um lado em relação ao outro, e assim e vice-versa. Tá ok? E assim que você consegue levar a energia lá de Tucuruí para cá, ou então lá de Itaipu lá para o sul, e lá do Rio São Francisco, rapaz, um dia, Paulo Afonso e Petrolina, a gente consegue trazer para cá, né, para o Nordeste todinho, tá? E aí, com isso, eu termino o capítulo, eu sabia que sempre dá em um capítulo, e aí faço os exercícios. Faço os exercícios, olha só esse.
Esse é bem legal. Né? Esse aqui eu já pedi, né, para vocês fazerem. Né? Deixa eu ver um aqui. Esses. Tem muitos que são parecidos com RLC, ó. Tá? Aqui. São poucos, né? 43 exercícios só. Dá para fazer um bocado. Né? E aí, terça-feira, vocês podem tirar dúvidas, né? Vocês podem usar o horário da aula para tirar as dúvidas, né? Resolver e colocar no grupo as dúvidas, que depois eu respondo para vocês, né? No grupo. Ou então, os próprios alunos podem responder, podem tirar dúvida, fazer um grupo de discussão. Pessoal, quem respondeu a 31, né? Que legal é a 37, tal, né? E aí vocês mesmos tiram as dúvidas, ou pode tirar algum que não conseguiu, pode colocar. E quinta-feira, a nossa terceira provinha, né? Ou então quarta, né? Quarta nota, não é assim? Aliás, terceira, né? Terceira avaliação, desculpe. E naquele mesmo esquema. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo? Tudo tranquilo, sem dúvidas, nada, questões? Então, tá tranquilo, professor. Oi? Tranquilo. Ok. Eu só não entendi tanto por conta que eu perdi a outra aula, né? Mas acredito que eu, dando uma olhada, já pego o jeito. Já. Tá certo, exatamente, Ariel. Aí leiam a matéria. Eu vou dar uns textos para vocês, certo? Para complementar. Quem quiser, leiam, façam exercícios, tá? Professor, Oi. o senhor vai passar algum exercício direcionado? Aqueles do capítulo, Ariel, que eu gosto bem, daqueles que têm figuras, mostra que, demonstra que, viu? Entendi. É aquele do Física 3, da quarta edição. Tá ok. Tá? Se você quiser pegar a quinta também, os exercícios são quase os mesmos, só que mudam os valores. Pode pegar sem problema. E se tiver dúvida, joga no grupo do WhatsApp. Pode tá jogar. Okay. Não. Tá? Obrigado, professor. De nada. Posso sair? Pode ficar à vontade. Obrigado, professor. Boa tarde. Eu agradeço a atenção de vocês. E aí tenham uma boa tarde. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui.